igreja, era no aniversário da igreja. Aí você sabe, crente sujão, que foge de oportunidade, né? Aí eu disse, Márcio, tu te prepara que tu é pastor, vão te chamar. Eu acredito que eu não, né? Porque sou só a esposa do pastor. E nós lá na festa, muita gente no aniversário. Pastor Márcio, oportunidade. Ela vai marcelar, né? Oportunidade. E eu lá, né? Deus misericórdia. Senhor tem misericórdia de mim. E o culto rolando, chega a hora da palavra, o pregador prega a palavra, e Deus obrigado. Que o culto acontecendo, aí termina a pregação, o pastor da igreja vai agradecer, né, por todos, pela presença. Aí ele diz assim, agora eu quero chamar a irmã Paula. Eu disse, Jesus, 45 do segundo tempo. Aí ela vai ir. Mas Deus é assim, Deus nos surpreende, né? E curso de família, que maravilha nós podemos dizer que temos uma família. Porque muita gente vê que a família é algo da parte de Deus para a nossa vida. Deus, ele demonstra o seu amor, a sua importância à família, quando ele olha ali no jardim, e ele olha para Adão e ele diz, não é bom que o homem esteja só. E ele faz uma auxiliadora, uma adjuntora. O interessante é que Deus de um, ele faz dois. Aí mais para frente a Bíblia diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, e os dois serão um novamente. Então Deus pega um, faz dois, e depois o mesmo Deus pega os dois e faz um. Muito interessante, né? Como o Senhor é. Igreja, a gente vê a área de viver só. Você imagina assim uma casa muito bonita, com quartos, com piscina, com gramado, e a pessoa só lá dentro. Que tristeza, né? Por isso que é essencial nós vivermos em família. Uma vez eu vi uma frase que dizia que a saudade dói, mas a solidão, ela corrói. E corrói mesmo. Mas a gente vê que famílias, nos nossos dias, elas estão sendo banidas. Acho que a frase lar docilar muitas vezes passa de apenas ilusão na vida de muitos, né? Mas eu não vim aqui dizer para você que existe uma família perfeita, que existe um casamento perfeito. Não vim dizer isso para você. Mas a palavra do Senhor nos ensina que existem pessoas que lutam, que cedem, que renunciam, que tentam caminhar juntas uma vida inteira. E é com renúncia. Tem até uma história muito engraçada. Eu gosto de contar a história. Uma vez eu fui com uma psicóloga, aí eu passei momentos de crise, de depressão, de ansiedade. Aí ela dizia assim para mim: o que te faz rir? Você não gosta daquelas pegadinhas, né? Tem as pegadinhas? Eu digo, não, acho que sem graça. Acho uma besteira. O Márcio ri e tosse. Eu acho assim, uma coisa tão besta. Eu não consigo assistir. Ele se acaba. O Marcinho, eu rio da risada do nosso filho, de tanto rir. Então ela dizia assim: procure o que te faz rir. Então é legal a gente às vezes escutar a historinha que nos faça rir, porque faz bem para a nossa alma. E como o texto ele aqui fala sobre caminhar juntos, sobre renúncia, e a Bíblia nos fala da mulher sábia que edifica a sua casa. E a historinha é a seguinte: essa mulher casou e ela chega para o marido e diz assim: olha, eu quero lhe fazer um pedido. Eu tenho um baú que é um segredo só meu. Você não pode abrir este baú. Aí o esposo, apaixonado, né? Tudo bem, não mexe não,
amor. Aí passa-se 4 anos, a mulher tem uma viagem e ele fica só em casa, e a tentação chega e ele abre o baú. Quando ele abre o baú, está lá dentro 4 ovos e 20 mil reais em dinheiro. Aí ele fica a meditar, que essa mulher não está juntando dinheiro. Mas tudo bem, juntar dinheiro é bom. Né? Quem sabe economias é bom. Mas 4 ovos. Não estou entendendo esses ovos aqui não. Aí tudo bem, a mulher chega de viagem, aí ele vai confessar o crime, né? Amor, eu não resisti, eu abri o baú. Rapaz, por que você fez isso? Tanto que eu te pedi para você não fazer. Aí ela vai explicar a ele, olha, é o seguinte, quando eu casei com você, a minha mãe disse assim, olha, você vai casar com um homem que prega a palavra. Então eu vou lhe dar uma orientação para não haver contenda na sua casa. Toda vida que seu esposo pregar e você não gostar, você guarde um ovo dentro do baú. Aí ele ficou pensando, mas 4 anos, 4 ovos, não fui tão mal, 4 pregações ruins. E o dinheiro? Onde foi que você conseguiu tanto dinheiro? Aí ela disse assim, não, mas é porque quando fazia a dúzia, aí eu vendia. Só. Entendeu aí? Muito sábia a mulher, né? Ela vem contenda, da pregação do marido. Cala diante de situações, aprendendo, igreja. Ninguém pode ser tão sincero a vida toda, né? Mas vamos voltar ao texto, igreja. Mas o que leva o fim do casamento? O que leva o fim de uma família? E eu, meditando na palavra de Deus, Deus me fez entender que são pequenas perdas, pequenos erros. Porque todo grande erro começa pequeno. E nunca um pequeno erro continua sendo pequeno. Então, Deus vai falar conosco sobre perdas. No livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 8. Deus é bom. Eu lembrando hoje, quando eu passei esses momentos difíceis de depressão, de ansiedade, e todo dia eu me trancava no quarto para orar. E hoje eu fui para o quarto que eu me trancava, da Mariana, que eu gostava dele, ele era pequenininho, e eu me sentia melhor lá, porque ele é mais abafado, e eu podia chorar, e eu podia gritar, e eu podia fazer o que eu quisesse, que a casa não escutava, porque nem janela tinha, não tem, né? Eu ligava no quarto dela e ficava lá. E hoje eu fui lá, mas para apresentar a palavra a Deus. E o interessante é que quando eu fui para a psicóloga, é bom a gente ir para a psicóloga, eu fui para a psiquiatra também, e a psicóloga ela me passava tarefas, e uma das tarefas, a pergunta era, quem é você? Irmão, aquilo ali foi meio que tacar o pau na minha cabeça. Quem é você? Porque o diabo ele tira logo a tua identidade. E o diabo roubou a minha identidade de mim. Eu estava perdido. Eu não sabia quem eu era. Porque o inimigo, quando a gente está depressivo, ele faz a gente se sentir um nada. Eu visualizava uma barata de perto para cima. Era eu. Só para você ter ideia, como o inimigo é sagaz. E eu com aquela pergunta, quem é você? Aí eu comecei a chorar. Chorando, e eu fui lá na Gabriela, que a Gabriela era o meu socorro. Aí ela dizia, mãe tão simples, mãe. Diga quem é a senhora. Mas no juízo dela era simples, mas no meu, perturbado. Eu não sabia quem eu era. E eu fui para o meu quarto, me ajoelhei, chorando, e com a Bíblia. Aí eu comecei, Deus, eu orando e chorando, e Deus começou a dizer, tu é uma guerreira,
Tu é uma coluna, tu é uma vitoriosa. E Deus foi injetando palavra na minha mente, injetando. E depois de eu chorar muito e Deus ter falado muito, aí eu disse assim, eu vou ler a Bíblia. Porque eu não aguento nem trabalhar e eu vou ler para ver o que é que Deus fala comigo. Aí eu disse assim, eu vou procurar a história de Elias, que ele estava depressivo também, pode ser que ele fale alguma coisa para mim, né? Eu procurei, acho que o livro saiu correndo que eu não achei, tá? Aí eu peguei, eu vou ler João. Aí eu comecei a ler João. E Daniel bota João 1:22. Acho que é essa palavra. Aí eu me deparei com esse texto. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo, o outro. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Você está vendo aí? Como Deus me falou a mesma coisa que disseram assim para João: quem é tu? Quem é você? Aí Jesus faz eu olhar e dizer: eu sou a voz. Eu sou apenas a voz esta noite para a sua vida. Amém? Lucas 15:8 diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e a busca diligentemente até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Lucas 15, ele é um capítulo que fala de perdas e restaurações. Estudiosos dizem que essa passagem foram as últimas próximas à crucificação de Jesus. E ele, como um bom pai, um pai zeloso, ele deixa essa orientação para nós sobre o perigo das perdas. Se você folhear Lucas 15, 16, 17, 18, 19, vai estar recheado de parábolas. Parábolas que nos traz ensinamentos. E em Lucas 15, nós vemos Jesus falando sobre 3 parábolas. A primeira, ela fala de uma ovelha perdida. Uma parábola que fala de perda de vidas. A segunda, ela fala de uma perda de uma moeda, que fala sobre perda de valores. E a terceira, ela fala de um pai que perde o filho para o mundo. Perda de relacionamentos. Mas todas a restauração. Amém? E a primeira palavra, a parábola, que é da ovelha perdida, o texto ele nos diz que um pastor ele tinha 100 ovelhas. E uma ovelha, ela se perde. Ela sai do aprisco. E o texto diz que esse pastor, ele a busca até encontrá-la. Ele não desiste, igreja da ovelha. Às vezes a gente diz assim: mas tinha 99 lá, só uma, não tem problema. Só uma, era rebelde, deixa aí, tem 99 aqui. Mas aquele homem ele tinha uma visão, a importância de se perder o mundo. Porque por onde saiu a centésima, ia sair a 99, a 98, a 97, e ia saindo. Então aquele pastor ele enxergou o perigo das perdas, mesmo pequeno, mesmo um, mas era perigo. Então o pastor, a ovelha, ela fraca, ele vai gerar força. A ovelha doente, ele vai dar cura. A ovelha desgarrada, ele vai a buscar. E Cristo é assim conosco.
O Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Percas, igreja, muitas vezes acontecem em nossas vidas. Em Lucas, também 16, 19, a Bíblia conta uma parábola de um homem rico e de um homem pobre. E diz a Bíblia que este homem rico, ele vivia a vida de festa, de soluções, de depravações. Era um homem que não tinha tempo para Deus. Vamos para o culto? Não, dá hoje não. Vamos, não, quem sabe outro dia. E a morte bate a porta deste homem. E este homem vai para o inferno. E ele chega diante do Pai e ele diz: deixa eu voltar. Deixa eu voltar para me reparar o meu erro, para me reparar a minha perda. Só que existem perdas que são irreparáveis. E Jesus, ele nos mostra isso. Que na nossa vida elas vão surgindo, e nós vamos perdendo, e às vezes perdemos coisas, perdemos pessoas, perdemos sentimentos. Eu não sei o que está se perdendo na tua vida. Não sei se é na área familiar, mas assim como Jeremias, na campanha que nós estamos vivendo, nesses dias em que o Senhor chega a Jeremias e a palavra vai a ele e diz: levanta-te e desce a casa do homem. Diante das perdas, não há outro caminho, não há outra coisa a nós fazermos a não ser levantarmos, termos atitude e descermos a presença do Senhor. E as perdas, elas surgem em muitas áreas da nossa vida. A gente vê que o casamento é uma das áreas muito atingidas em perdas. Perdas que a recepção, o casamento acabou, houve uma agressão imediata. Não. As agressões, elas começam pequenas, começam com palavras que machucam, começam com feridas, com atitudes que ferem, e vai se desgastando, e acontecem as perdas. A gente precisa nos preocupar com pequenas perdas. Às vezes a gente vê as empresas assim, gigantes. Quebrou. A loja americana faliu. O Rons fechou. Era o tempo do Rons. A Mesbla fechou. Pequenas perdas. Até em nós mesmos. Às vezes o nosso corpo dá um sinal de algo e a gente joga um buscapão, e a gente joga um doflex, e a gente vai empurrando os pequenos sinais. Dizem que aquele homem, o Steve Jobs, um dos 10 homens milionários do mundo, que é o dono da Apple, né? Do iPhone, então querido, que ele começou a sentir uma dorzinha. Aí o povo: não, isso é gás. Aí a dor persistindo, o trabalho sufocando, porque ele era muito focado. Tem até acho que é um documentário dele na Netflix. Ele era muito focado, um homem muito inteligente, e aquilo aumentando, e paliativos. E chega um momento que a dor vem forte. Aí ele vai para o médico, mas já vai tarde demais. Aí o médico diz: doutor Steve, se o senhor tivesse vindo mais cedo. Aí o homem morre, 56 anos de idade. Novo. Se atente, meu irmão, a pequenas perdas, a pequenos sinais. Não só na área da tua vida familiar, mas da tua vida espiritual, da vida financeira, em muitas áreas. E o texto que nós lemos, ele diz que uma mulher, ela perde uma braga. O colar tinha 10 e ela perde só uma. Dizem que essa dracma, que era uma moeda, ela também simbolizava para as mulheres da época como um colar de compromisso
em que as mulheres ganhavam do noivo, e aquilo para elas, diante da sociedade, era apresentar como ela estivesse compromissada. E aquela mulher ela tinha que ter zelo pelo aquele colar. A perda de uma dracma era algo desonroso, era uma vergonha, porque o zelo pelo colar mostrava a fidelidade daquela mulher que estava com o esposo. E esta perda da dracma podia até haver o rompimento da relação entre o noivo com a noiva. Em Mateus 25, 6, aí, a gente vê nessa passagem desta mulher diante do noivo, com algo em falta, com algo que foi perdido da sua vida. Não tem como a gente não interligar com a nossa vida espiritual, em que a Bíblia diz, Mateus 25, 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Quando eu li esse texto, eu achei tão forte, porque eis o noivo. E o texto diz, saiu ao seu encontro, vamos ao encontro do noivo. E quando a gente olha para nós mesmos, e nós nos perguntamos como sair ao encontro do noivo, o que é que eu perdi na minha caminhada? Será se o meu colar de compromisso está completo para me apresentar-me diante do noivo? E nós, quando a gente olha para a igreja, a gente vê muitos valores perdidos. E uma das coisas, a irmã até falou na oração inicial, que nos faz perder valores, é o desânimo. Em Gálatas 6:9, bota aí no nome, Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O apóstolo ele diz, não se cansa de servir, de fazer o bem, e ele nos dá uma promessa em que ele diz, porque o tempo de colher ele vai chegar. O fruto ele virá na estação própria, assim diz o Salmo 1. Mas o versículo também ele nos dá uma condição, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Eu sei que a vida cristã não é fácil. Ela parece curvas, ela parece armadilhas, ela parece vales, ela parece desvios, obstáculos, mas resta a nós, igreja, não ceder, não retroceder, não recuar. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que a igreja é tão bombardeada? Igreja que eu falo não parede, mas eu e você. E eu fiquei pensando na passagem que Jesus diz, eis que vos dou poder e autoridade. Irmão, como essa palavra me incomoda o inferno? O próprio Deus dizer que te deu autoridade e poder, como a igreja não ser bombardeada. Nós olhando para a igreja, nós vemos a igreja em que ela tem um peso muito grande no mundo espiritual e no mundo social. Você olhar a igreja, existe ex-assassinos, ex-drogados, ex-ladrões, ex-homossexuais. Como não incomodar o inferno, irmão? Como não sofrer oposições? E o texto diz que esta mulher, ao ver que perdeu a dracma, ela acende uma candeia. E ela acende uma luz. Só enxergamos perdas quando nos aproximamos da luz que é Cristo. Em 1 João 5 diz que Deus é luz. No Salmo 119, 105 ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Em Isaías 55:10, Daniel volta, que é grande. A palavra diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundam, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e o pão que a come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra, ela tem poder, igreja, de transformação. O próprio Deus, ele diz que ela não voltará vazia. E quando esta luz chega, a sujeira é revelada. O texto diz que ela vá a casa. Quando a luz chega em nós, quando nos aproximamos da palavra, nós enxergamos em nós faltas, nós enxergamos em nós erros que necessitam ser mudados. Eu sei que há momentos, assim como José, que nós só enxergamos o fundo do poço, que olhamos para um lado, é só escuro, que olhamos para o outro, também. Mas José, ele ali no poço, ele entendeu que ele tinha que olhar para o alto. No Salmo 121 diz que o nosso socorro, ele vem do Senhor. E existe algo essencial nesta mulher, em que a Bíblia diz que ela busca diligentemente, com esforço, com persistência, com trabalho árduo. Ela não desistiu de achar aquela dracma. Ela não desistia do seu propósito. Eu digo para você essa noite: não desista da tua causa. Não desiste do teu filho. Tem uma passagem que é em 2 Samuel, uma história não tão conhecida, mas eu até comentei ela no Dia das Mães, sobre uma mãe, a Rispa. A Rispa, ela era concubina de Saul, e ela tinha 2 filhos, e diz a Bíblia que Saul, ele fez uma aliança com os gibeonitas, e ele quebra essa aliança, e os gibeonitas vão diante do rei Davi, e eles dizem assim: nós não queremos prata nem ouro, nós queremos 7 descendentes de Saul para a gente enforcar. Aí você vê qual é o objetivo de Satanás. Os homens disseram: nós não queremos prata nem ouro, nós queremos a cabeça de 7 descendentes de Saul. E 2 filhos de Rispa estavam neste meio. E diz a Bíblia que eles são enforcados. E aquela mulher, ali diante dos corpos dos filhos, ela não sai da presença deles, porque ela precisava da autorização do rei para recolher os corpos. E ela ali com aqueles corpos enforcados. E diz a Bíblia que ela enxotava as aves de rapinas para não tocarem os seus filhos. Que exemplo de mãe. Mesmo os filhos mortos. Pode estar morto espiritual, mas é teu filho. Pode estar desanimado, mas é teu filho. Pode não querer vir para a igreja, mas é teu filho. Pode estar fazendo algo que corrói a tua alma, mas é teu filho. Eu sei que tem momentos que é difíceis, que a gente perde até a esperança, mas não tem. Ora. Oração nunca é suficiente, gente. Quanto mais a gente ora, mais a gente precisa orar. E a Bíblia diz no versículo 11 de 2 Samuel, diz que a notícia chegou ao rei. Quem sabe não chega ao rei a tua oração. No livro de Jó 14, a Bíblia diz que há esperança para a árvore mesmo cortada. Não deixa de crer.
As perdas, elas trazem lições para nós. As perdas, muitas vezes, elas são pedagógicas, elas nos ensinam. E as perdas, elas têm processo, assim como as restaurações têm processo. Eu não sei qual a dracma que está perdida na tua vida. Eu sei que a gente bate muito na área de casais, porque é uma área que a gente vê tanta coisa. A gente fica tão triste. Aí que a gente não pode falar, né? Mas é vergonhoso. Até no meio de pregações se faz brincadeira com o casal, né? Diz que, como veio o pastor dizendo, ele disse assim, que casamento é igual piscina de água fria. Quem está dentro diz assim, vem, tá bom, vem. O pessoal brinca com o casamento. Uma vez eu ouvi o pastor dizendo também que há duas palavras que definem o sucesso do casamento. É beleza e paciência. Quando tiver tudo bem, beleza. Quando não tiver, paciência. Mas eu estava vindo para cá e eu estava olhando no Instagram e eu vi uma frase muito triste, eu até anotei aqui, que dizia assim: divórcio é horrível, mas viver feliz e ensinar meus filhos que relacionamentos tóxicos são normais é muito pior. E essa frase jogaram lá para você comentar, debater. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, só deram duas opções. Ou a pessoa vai para o divórcio, ou vive uma vida infeliz. A frase só deu essas duas opções. Que tristeza, né, gente? Às vezes a gente quer cobrar dos nossos filhos, ou não entender certo posicionamento de um jovem não querer uma vida de casada, ou um jovem entender para o outro lado, e a gente fica às vezes a se perguntar. E eu vi uma frase que dizia, muito forte também, diz assim, que os ouvidos dos seus filhos podem estar fechados aos conselhos, mas os olhos estão abertos aos exemplos. Que exemplos nós estamos dando para nossos filhos? É hora da gente meditarmos em nossa conduta como os pais, como exemplos, em toda a nossa vida, igreja. Às vezes a gente vê assim a trajetória do ser humano, né? E nesse dia de finados, eu vi um pastor ele comentando que fazia culto no cemitério, e quando terminou o culto, uma jovem chorando muito, gritando, e ele foi até lá, e a jovem, ele chegou perto e disse: o que foi, minha filha? Minha mãe morreu, pastor. E eu briguei com ela de manhã, e eu disse a ela que a pior coisa que aconteceu era ser filha dela, e minha mãe morreu. E disse há 3 coisas que não voltam atrás: é a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Cuidado com palavras. Palavras elas machucam, palavras elas ferem. Mas nós estamos diante de um Deus que nos restaura. Em 1 Pedro 5,10, a Bíblia diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Tem outra tradução que diz restaurar, firmar, fortificar e fundamentar. Então a palavra de Deus diz que este Deus, Ele te restaura, Ele te renova. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê um homem que teve perdas em sua vida, perdas na sua intimidade com Deus. Sansão. No livro de Juízes 13, a gente vê a história de Sansão, um homem que o anjo chega à sua mãe e anuncia o seu nascimento.
E o anjo diz: ele será um nazireu de Deus, alguém consagrado ao serviço do Senhor. E Sansão, na sua trajetória de vida, ele foi muito disperso no seu chamado com o Senhor. E no livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 20, é triste este versículo da Bíblia, em que diz: olha, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, quando Dalila diz a ele. Aí a Bíblia diz: tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dança, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão menosprezou a presença. Sansão não valorizou a presença. Deus sempre louvando, sempre dando oportunidade. E Sansão brincando, desprezando. Mas chegou um momento que a presença do Senhor se retirou da vida de Sansão. Eu vejo Deus um Deus bom. Eu não gosto de enxergar Deus um Deus de juízo. Mas eu sei que Ele é justiça. Em Naum ele diz assim: olha, o Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. Nós temos um Deus que ama, que é longano, que te espera. Mas nós também temos um Deus que não tem culpado por inocente. Se eu chegar para você e dizer assim: dia 11 de setembro, o que é que vem na sua mente? O atentado das Torres Gêmeas, né? E diz que esse foi um dos maiores atentados, né, dos terroristas. E eu estava lendo sobre ele e diz que o povo lá foi querer saber de Billy Graham, que era um dos pastores de nome lá, como um Deus permite algo tão horroroso assim acontecer. E eles queriam saber onde estava Deus quando permitiu o ataque dos terroristas. Só que Billy Graham estava internado e a filha de Billy Graham, ela responde à coletiva de imprensa. E é interessante a resposta dela. Ela diz assim: ó, por muitos anos temos dito a Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair de nossas vidas. Aí ela responde: Deus estava no mesmo lugar quando abolimos os ensinos bíblicos nas escolas. Deus estava no mesmo lugar quando autorizamos a pena de morte. Deus estava no mesmo lugar quando autorizamos o casamento homossexual. Deus estava no mesmo lugar quando legalizamos a droga. E ela foi citando, e ela diz: nós expulsamos Deus do país e agora queremos saber cadê Ele. Muitas vezes agimos dessa forma, igreja. Às vezes tem um louvor que diz assim: Deus, quando eu precisar de Ti, eu te chamo, me deixa em paz, eu sei cuidar de mim. Aí quando o parafuso vai atochando, a gente lembra do Criador. Então, igreja, que você guarde essa palavra, que você creia que existe um Deus que restaura. Não desista. Eu sei que é árdua a caminhada, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Aleluia. Palavra abençoada, irmãos. Eu aprendi da seguinte forma: Deus, Ele tem sua forma de trabalhar. Tem pessoas que só sabem pescar peixe com tarrafa, outros só sabem pescar mergulhando,
Outros só sabem pegar peixe de langoar. Deus tem sua forma de transmitir a sua palavra para pegar cada um de nós. Tem uns que pregam gasguito. Não estou falando de mim, eu quero bem isso. Tem outros que pregam bem calminho. Mas quando prega, Deus fala. Estava ouvindo a irmã Paula pregando e me veio algo para me falar, e eu vou falar para ti sobre. Eu já vi ela fazendo saudação na igreja, já vi ela orando. Mas um dia, irmã Sônia, nós iremos ver você pregando aqui. Eu vejo a irmã Paula pregando, desfazendo os pastores pregando, não, porque a minha esposa prega bem mais que ele. A esposa do pastor nosso prega mais que ele. É a somente de ações dele. Na verdade, essa nossa esposa é uma bênção. Igreja, tem uma apresentação da criança para fazer nessa noite. Léo Ângelo Lima Estevão. Cadê ele? Hoje a apresentação dessa criança. Eu tive o privilégio de crescer dentro da igreja. Meu pai desde pequenininho me ensinou, me levando ali na igreja metodista, na leste-oeste. Quando eu estava cansado, eu estava no tudo. Aqui é o pai, Francisco Rafael Lima Estevão, é isso? E a mãe, Érica Lima do Nascimento, não é isso? Pastor, mas por favor, para onde a criança, eu vou só orar, bom? Legal, para bater foto aí. Sem perder de tempo, olha só a Bíblia, só para me fazer uma referência da palavra, para que a gente possa entender o que é que estamos fazendo nessa noite. Tá bom? 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 20. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 20. Diz o seguinte, a palavra de Deus. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tempo pedido ao Senhor. E subiu aquele homem ao Cana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que o apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Olha, Rafael e Érica, é uma responsabilidade grande. Responsabilidade grande. A Bíblia diz que os filhos, elas são herança do Senhor. Quando o nosso Deus confia na gente, Ele entregou essa criança para vocês, com uma responsabilidade de fazer semelhante a Ana, como a gente acabou de ler, apresentar ao Senhor, dizer: vai viver na casa de Deus. Há uma palavra que diz que, educando a criança, não será necessário punir o adulto. Vou repetir: educando a criança, não será necessário punir o adulto. E o mais importante nesta caminhada não é o que vamos deixar para os nossos filhos nesse mundo, mas que tipo de filho vamos deixar nesse mundo. É o mais importante. Amém?
abençoar em nome de Jesus. Amém? Maravilhoso Deus, eterno compositor. Nesse momento, ó Espírito Santo, nós te apresentamos, ó Pai, o Léo Ângelo Lima Estevam. Seu pai Rafael, o Senhor está aqui presente, junto com sua mãe Aélia. Pai, nós estamos apresentando assim como o Senhor Samuel foi apresentado. Nós profetizamos na vida, Senhor, dessa criança, que ele venha crescer nos teus caminhos, meu Senhor, que ele venha, meu Pai, produzir frutos, meu Pai, para uma geração, meu Senhor, que vai enfrentar muitos desafios. Mas tu confiou, Pai, essa criança, meu Senhor, nas mãos do Rafael, nas mãos da Érica, meu Senhor, é porque eles têm a capacidade, meu Senhor, de conduzir no teu caminho. Pois nesse momento, Pai, eu abençoo essa criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Pai, que seja Pai, Deus abençoe cada vez mais. Amém? Tem recado? Pastor, tem não dar um recado. Como já foi dito isso, olha, não se encontre aqui. Isso aí. E nós vamos dar bênção apostólica. Eu queria dar a mão do pastor Márcio. As bênçãos apostólicas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Levante as mãos para o alto. Que o Senhor vos abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o brilho do seu rosto e lhe dê a paz. Receba a paz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diga amém. Vamos em paz, irmãos.